Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai pegar umas verdades bem cruas, daquelas implacáveis, sabe? E destilar tudo isso num sistema muito prático para mudança de comportamento. São ideias que num primeiro momento parecem meio duras, mas na verdade são as ferramentas mais libertadoras que a gente pode ter nas mãos. Bora mergulhar nisso? Ninguém vai vir te salvar. Olha, eu sei, constatar que não existe um salvador mágico a caminho pode bater como um balde de água fria. Mas pensa bem. Em vez de ser uma tragédia, esse é, de longe, o maior e mais libertador choque de realidade que a gente pode ter. É literalmente o ponto de partida que dá a liberdade absoluta para a gente assumir o volante e construir a própria trajetória. Quando a espera pelo resgate acaba, a verdadeira ação começa. E para mapear essa jornada, saindo da estagnação direto para uma resistência de longo prazo, a gente dividiu essa nossa análise em 5 partes: responsabilidade pessoal radical, a realidade das ações, limites e dinâmicas sociais, o poder do silêncio e, por último, disciplina e transformação. Então, começando pela parte 1, responsabilidade pessoal radical, a base interna. E olha, esse é o alicerce de tudo. Qualquer progresso externo exige que a gente tome posse total, sem desculpas do nosso próprio terreno mental. Sabe aquela vontade de ficar se distraindo o tempo todo? O contraste aqui é brutal. As distrações modernas raramente são só entretenimento. Na maioria das vezes, são tentativas desesperadas de fugir de uma realidade vazia. É que nem correr numa esteira. A gente gasta uma energia absurda tentando escapar, mas não sai do lugar. Quanto mais oca for a vida real, mais forte fica o impulso do escapismo. E esse ciclo só quebra quando a gente decide colocar os pés no chão de novo. O que nos leva àquela máxima de que o que aconteceu com a gente não define o nosso futuro. A dor lá de trás explica as cicatrizes que a gente carrega, com certeza. Mas, e isso é absolutamente crucial, elas não ditam o nosso destino. O histórico cria o contexto, mas a caneta que vai escrever os próximos capítulos só tem tinta no presente. O nosso passado não é, nem de longe, uma cela de prisão. E isso entra direto na questão do perdão. A gente precisa entender a mecânica da coisa. O perdão é uma liberação puramente interna, sabe? É para tirar aquele peso de dentro e trazer paz para quem perdoa. Agora, devolver o acesso à sua vida privada ou a sua confiança para quem vacilou, aí já é outra história. Isso é um privilégio que, uma vez quebrado, não precisa jamais ser devolvido no automático. Indo para a parte 2, a realidade das ações. É aqui que a gente sai da teoria, da mente e bate de frente com o jeito implacável que o mundo físico opera. Porque, vamos ser sinceros, o mundo externo tem regras muito claras. Ninguém consegue morar numa casa feita de boas intenções. A gente precisa de tijolo e cimento. A realidade só responde aos resultados práticos que a gente entrega. Esforço sem execução não muda o cenário em nada. Entender isso é o que vira a chave, transformando aquele seu potencial latente num impacto que todo mundo consegue ver. E por falar em impacto, por que será que um simples comentário de fora às vezes machuca tanto? É porque as críticas, na verdade, funcionam como uma lanterna, iluminando rachaduras que já estavam escondidas ali. Uma palavra não cria a ferida do zero, ela simplesmente cutuca uma insegurança que já morava lá dentro, mostrando exatamente onde a gente precisa aplicar aquele conserto interno com urgência. Entrando na parte 3, limites e dinâmicas sociais. Com a nossa casa interna arrumada, a gente precisa saber como proteger o nosso perímetro no dia a dia com os outros. O comportamento humano tem umas realidades bem duras de engolir. As pessoas vão testar os nossos limites, muitas vezes disfarçando isso de brincadeirinha. Além disso, nem todo ambiente é seguro para a gente se abrir e algumas relações só servem para uma fase específica da vida mesmo e tá tudo bem. Mas a regra de ouro é: qualquer comportamento ruim que a gente tolera em silêncio vira automaticamente o novo padrão. Ficar calado é dar permissão. E para não dar essa permissão, existe uma ferramenta verbal poderosíssima demais e muito subestimada: a palavra não. O não é uma frase completa, ponto final. A gente não precisa ficar dando 1000 explicações ou justificando o nosso tempo para todo mundo que cobra atenção. Ter essa clareza corta qualquer manipulação emocional pela raiz. Mas muito cuidado aqui. Tem gente que acha que impor limites é ser agressivo, só que tem um abismo enorme entre impor medo e conquistar respeito. O medo até traz uma obediência ali na hora, mas é super frágil, desmorona fácil. Já o respeito de verdade, aquele que nasce de uma postura firme e não de grito, esse sim é o que constrói relações de lealdade a longo prazo. O que nos leva direto para a parte 4, o poder do silêncio.
É aqui que a observação estratégica ganha de lavada daquela vontade de falar o tempo todo. Pessoas que são fortes de verdade não precisam de um megafone para avisar isso para o mundo. Quem fala de forma incessante sobre si mesmo acaba entregando de bandeja as próprias intenções, as fraquezas, as emoções, de graça, tipo panfleto na rua. Já quem escolhe o silêncio estratégico fica ali só observando e consegue ler o ambiente e garantir uma vantagem incrível. Até porque nem toda inteligência precisa ser colocada numa vitrine, né? O nosso ego é barulhento, ele é inseguro, fica caçando aplauso imediato, querendo provar que é mais esperto que os outros. A sabedoria real prefere sentar lá no fundo da sala, quietinha, focando 100% no impacto prático daquilo que ela faz. E chegamos à nossa quinta e última parte: disciplina e transformação. Como é que a gente sustenta toda essa autonomia no jogo de longo prazo? Primeiro, a gente precisa destruir aquele mito clássico da motivação. Motivação é só um sentimento volátil. É igual o clima. Uma hora tem sol, vem um estresse, pronto, choveu. Ela some. A disciplina, não. A disciplina é uma âncora de aço, é a estrutura inabalável que garante que o trabalho vai ser feito, não importa se o humor no dia tá bom ou ruim. Porque o perigo de verdade, olha só, não é o obstáculo. O conforto é muito mais perigoso que a dificuldade. Ficar na zona de repouso por muito tempo é um veneno que age devagar. Sem perceber, a nossa agilidade mental atrofia. São os momentos de dificuldade que funcionam como a verdadeira forja do nosso caráter, aplicando exatamente a pressão necessária para construir músculos que não se quebram. Talento natural é bacana, mas não garante a vitória de ninguém. Quem depende só de inspiração vai fatalmente ser engolido por quem tem uma obsessão metódica. Essa capacidade insana de dar mais um passo, de continuar trabalhando mesmo sob uma exaustão pesada, que acaba atropelando puro talento a longo prazo. E essa mudança tem uma cronologia bem clara. Não dá para construir uma vida nova se abraçando aos hábitos antigos. A gente tem que passar pela perda dolorosa desses velhos padrões. Depois, a gente constrói força debaixo de muita pressão. E o maior segredo de todos: o crescimento de verdade sempre rola lá no escuro, em total silêncio, muito antes de qualquer resultado estourar na superfície. Para sobreviver a essa maratona toda, tem que ter uma manutenção implacável. Saúde física não entra em negociação, porque um corpo negligenciado sabota a mente na mesma hora. Você também precisa dar muito valor a quem te corrige com honestidade e aprender a ignorar os conselhos de quem nunca pisou na arena da vida real. E mais do que tudo, nunca sacrificar seu caráter por causa de resultados impulsivos. E no meio de todas essas travessias densas, guarda essa frase para você. Alguns dos melhores momentos da sua vida ainda não aconteceram. O capítulo que a gente está passando agora, por mais difícil que seja, não é o fim da história. Saber que ainda tem coisas incríveis esperando lá na frente é o combustível diário para a persistência. Para fechar essa nossa análise de hoje, o grande recado é esse: a evolução que acontece no escuro da nossa mente é o único gatilho real capaz de mudar o mundo lá fora. A realidade simplesmente ignora desejos vazios. Ela só recompensa a substância. Então, fica a grande provocação. Se o mundo responde apenas ao que a gente se torna, qual mudança interna você precisa fazer exatamente hoje para construir a realidade externa que você quer amanhã? A resposta para isso é o que dita o futuro. Até a próxima!